Neste vídeo nós vamos ver quanto eu faturei com a GZAP, o meu SaaS de WhatsApp no último ano, e nós vamos também conversar um pouquinho, abrir em detalhes aqui o relatório do gateway de pagamento, ver quanto foi o faturamento, algumas métricas, e eu quero trazer também algumas abordagens que eu tomei ao longo desse último ano para que eu pudesse atingir esses resultados. E aí vocês vão me dizer aí nos comentários se faz sentido as decisões que eu tomei, se eu poderia ter tomado uma decisão diferente, qual que é a sua visão sobre esse tipo de produto aqui. Enfim, é mais um bate-papo mesmo para que a gente possa dialogar, discutir e fomentar a fim de melhorar a partir dessa discussão. Então eu estou aqui com a página da GZAP antiga aberta. Se a gente acessar hoje aqui gzap.com, nós temos essa página nova que está desatualizada. Olha aqui, eu fiz essa página aqui para o lançamento que a gente fez no dia 4/4. Então acaba que essa página atual ela está incompleta e esse é um dos principais problemas que eu posso trazer aqui para os resultados atuais da nossa API de WhatsApp. E quero trazer também para vocês aqui, ó, a página que ficou mais de um ano no ar. Então boa parte desse último ano que passou, essa era a página que estava no ar, tá? Então tá um pouquinho mais completa. Tem aqui, ó, uma prova social, algumas provas sociais aqui expiraram ali. Então alguns vídeos que eu tinha aqui de prova social já expiraram, mas eu tinha aqui também, ó, uma demonstração de como funciona a nossa API, alguns pontos de uso aqui e basicamente essa é a página antiga. A minha API de WhatsApp eu cobro aqui R$ 79,90 por instância por mês. Então só para trazer um contexto para vocês aqui, galera, eu decidi criar esse produto 3 anos atrás praticamente para eu utilizar nos meus projetos. Então eu vi a necessidade de utilizar uma API de WhatsApp nos meus projetos e aí eu construí a minha própria API para ficar utilizando ali em alguns dos produtos que eu estava tocando na época, e isso aqui acabou se tornando um produto que monetizou, acabou se tornando um produto que me trouxe faturamento e nós vamos ver qual que é esse faturamento trazido aí nos últimos 12 meses praticamente, né? Mas esse é um produto que já está há quase 3 anos no ar, beleza? Então vamos lá, essa é a página antiga, eu vou fechar ela aqui porque essa é a nossa página nova, ela ficou muito mais bonita, eu contratei um designer para poder fazer essa nova página aqui. Inclusive nós temos o Figma ali completo e realmente faltou ali tempo para eu colocar a página final no ar. Na loucura ali do lançamento que eu fiz aqui no dia 4/4, acabou que com o passar desse lançamento eu acabei não atualizando a página aqui e é um erro meu aqui, eu acabei focando mais no produto interno e a página landing page, que é o motor de vendas da nossa aplicação, acabou ficando um pouquinho defasada, que é uma das prioridades que eu quero trazer aí mais pra frente, tá bom? Um detalhe, eu utilizo o Asas para fazer os faturamentos aqui da GZAP. A gente pode dar uma olhada aqui no painel, nós temos aqui, ó, o mês atual, quanto que já recebemos esse mês, quanto que já foi confirmado esse mês, qual que é a previsão de pagamento para esse mês e as faturas vencidas. Então aqui nessa tela você já consegue ter uma noção de quanto é que a gente está faturando por mês nesse produto, mas eu quero abrir aqui em detalhes nos últimos 12 meses, porque inclusive esse é um detalhe muito importante. Aqui dentro do Asas nós conseguimos ter uma situação das cobranças, como eles nos trazem aqui, mas a gente não consegue ter métricas precisas do que a gente está fazendo ali no último mês e métricas para a gente tomar decisões importantes. Então eu criei um produto chamado SaaS Metrics, inclusive eu comentei desse produto aqui no canal, tem vídeo sobre ele e eu tô liberando ele aí hoje, basicamente já em produção, eu já tenho acesso aqui e basicamente esse produto nós conseguimos importar um CSV de vendas e aí eu baixei aqui, ó, vim aqui dentro do Asas, vim aqui, ó, em cobranças todas e aqui dentro de cobranças eu consigo baixar todos os dados, todas as vendas que eu já fiz aqui dentro dessa conta, né? Então, basicamente, baixando essas informações aqui, eu posso acessar o meu SaaS Metrics. Eu já criei aqui, ó, o produto GZAP, mas eu vou criar o GZAP 2 aqui para a gente fazer juntos. Então, vamos trazer aqui o GZAP 2, vou colocar aqui, ó, a URL do meu site, né, da gzap.com e vou adicionar esse produto. Ao adicionar esse produto aqui, eu posso importar as vendas que foram feitas através de um CSV e aí a gente consegue analisar aqui com mais precisão o que aconteceu mês a mês, taxa de churn, faturamento médio mensal, que está ali equivalente ao MRR. Nós conseguimos ter também a informação de LTV,
que é o Lifetime Value do nosso cliente. Além disso, eu trago também aqui um Valuation lógico, que é basicamente um cálculo bem simples que se faz para trazer o valuation de um produto. Então a gente multiplica o faturamento médio mensal por 100, que basicamente, se a gente for resumir aqui o valuation lógico, seria a seguinte conta que você faz, né? Quanto que eu preciso ter investido rendendo a 1% mensal para que eu tenha o faturamento que eu tenho com o meu SaaS dentro desse produto aqui. Então vamos supor, seu SaaS ele te fatura R$1.000 por mês, uma média de R$1.000 por mês de faturamento. Quanto é que você precisa ter investido no banco rendendo a 1% para que você tenha esse faturamento de R$1.000? Então seria 100 mil, né? Então eu considero que esse SaaS ele vale ali 100 mil reais porque é o que você precisaria ter investido, e aí o SaaS Metrics ele já faz esse cálculo automático para a gente. Eu vou importar um CSV aqui do SaaS Metrics. Eu já tenho aqui uma planilha tratada que eu removi ali os principais campos lá do Asas e basicamente deixei apenas do valor líquido das vendas que foram feitas na GZAP, o e-mail do cliente, que seria o identificador único de cada cliente para o SaaS Metrics conseguir calcular, e a data de pagamento. Então a gente vai fazer aqui o mapeamento das colunas. Eu nem precisaria fazer a limpeza desse CSV, eu realmente só fiz a limpeza para remover ali o mês de junho, que é o mês atual, para que a gente tenha apenas a análise do mês fechado para trás. Eu vou selecionar aqui o ID do cliente como e-mail, o valor de venda vai ser o valor líquido e a data de pagamento seria aqui o vencimento. Todas essas cobranças que eu estou importando aqui são cobranças que já foram faturadas, que eu já recebi, e aí basicamente eu posso clicar aqui em importar dados. Ele importou aqui 249 vendas que foram feitas na GZAP e a gente já consegue ter as informações, as principais informações aqui na tela, que é o faturamento médio mensal. Esse faturamento médio mensal, ele está muito equiparado ao MRR, que é o Monthly Revenue, tem um nomezinho em inglês para isso, mas eu trouxe ele aqui em português, que basicamente são todas as vendas que você fez ali naquele período, dividido pela quantidade de meses ali, então é um cálculo bem básico, mas que a gente não consegue ter, por exemplo, aqui dentro do Asas. É uma informação que a gente fica meio que perdido, a gente sabe mais ou menos ali o último mês que está acontecendo. Antes eles tinham até um gráficozinho aqui, porém esse gráfico foi removido na última atualização da interface, e aí surgiu a necessidade de criar aqui o SaaS Metrics, tá bom? A gente consegue ver também a taxa de churn da nossa aplicação, da nossa API de WhatsApp, é um número um tanto quanto alto, 12%, mas se a gente considerar que é um produto técnico, que acaba que o desenvolvedor ele acaba em muitos momentos criando a sua própria API, então tem alguns motivos para o cliente sair aqui da nossa carteira de clientes. Ao mesmo tempo, a gente consegue também ver o LTV, que é o Lifetime Value do nosso cliente. E esse é um número bem bom. Aqui na GZAP a gente consegue ter um Lifetime Value de 447. E se a gente colocar isso aqui em meses, dá quase 5 meses. Então o cliente, quando ele entra na carteira, né, na GZAP, ele passa aproximadamente em média ali 5 meses faturando dentro do nosso produto. E aí o valuation lógico da GZAP, por exemplo, se alguém fosse comprar a GZAP hoje, não faria sentido para mim vender ela por menos de 174 mil reais, porque esse é um valor que a GZAP já me traz de faturamento. Isso aqui é um valor médio. Se a gente der uma olhada aqui, por exemplo, em abril, nós temos um faturamento de 2.381. Então perceba que nos últimos 5 meses, a GZAP está com um faturamento médio de 2.400, 2.410, 2.450. Então esse é um valor que a gente consegue considerar. Se a gente fosse considerar, por exemplo, o faturamento médio mensal dos últimos 6 meses, nós teríamos aqui um valor próximo de 2.000, 2.100, o que iria aumentar também aqui o nosso valuation lógico, iria diminuir também a nossa taxa de churn, porque não tiveram tantos cancelamentos assim nos últimos meses, e a gente consegue também destrinchar aqui as informações por churn. Então a gente consegue ver aqui mensalmente quais são as taxas de churn que a gente tem na nossa aplicação. Nos últimos meses, nós estamos com um churn bem legal. A gente fez o lançamento dessa API V2. Então, a GZAP é um produto que surgiu com a API V1 bem básica, com as features mais básicas possíveis ali de uma API de WhatsApp. E aí, nos últimos meses aí, nós lançamos a V2, que tem mais recursos, está mais completa e basicamente a gente consegue reter aí os nossos clientes. Tem muitos clientes também que
contratam uma instância e vão crescendo para 2, para 3 instâncias, então isso afeta aqui o nosso churn, diminuindo esse valor aqui, beleza? Nós temos aqui também um comparativo por número de clientes, então a quantidade de clientes que estava entrando ali na nossa aplicação e o número de clientes que está saindo da nossa aplicação. Então, ó, respondendo de forma bem rápida aqui, quanto foi que eu faturei no último ano, a gente consegue ter uma média de aproximadamente 1.740 por mês. Se a gente multiplicar isso por 12, então dá 1.742 vezes 12, vai dar aproximadamente 20 mil reais. A gente, inclusive, consegue ver isso aqui, ó, no próprio Asas. Então, deixa eu filtrar aqui. Deixa eu colocar todas data de vencimento. Eu quero, na verdade, aqui, ó, período desde o início, né? Desde o início. Essa conta aqui, ela tem aproximadamente 12 meses, 13 meses, esse Asas aqui nesse CNPJ. Então é isso, ó. No último ano, nos últimos 12, 13 meses, a GESAP faturou 22 mil, 23 mil, né? A gente precisa somar isso aqui. Então dá 23 mil e uns quebradinhos. Então esse é um produto que eu fiz para ser um produto para eu utilizar nas minhas aplicações. Alguns, inclusive, esse é um ponto interessante. O primeiro cliente desse produto, da GESAP, foi um colega meu que estava utilizando uma API de terceiros, viu que minha API estava estável, estava boa de se utilizar, e ele falou: Luan, quanto é que você cobra aí para eu utilizar o seu produto? E aí naquela época eu fiz uma pesquisa de mercado, cheguei no valor de R$ 79,90 e ele foi um dos meus primeiros clientes. E aí com o tempo começou a ter 2 clientes, 3, 4, 5, 10, até chegar nos resultados atuais. Luan, você investiu quanto em tráfego, quanto que você investiu em anúncios para poder atingir esses números? E aí eu trago para vocês uma tentativa frustrada que eu tive de fazer alguns anúncios para esse produto. Eu gastei 200 e poucos reais no Face Ads, mas eu não vi resultado porque eu não sou especialista em marketing digital, então eu acabei não conseguindo ver resultados positivos nos anúncios que eu estava fazendo. Então todas as estratégias que eu utilizei para conseguir clientes com a GESAP foram estratégias orgânicas. Então esse é meu canal do YouTube. Eu utilizei a estratégia de produzir vídeos utilizando a minha API de WhatsApp, mostrando o meu produto, e aí isso me trouxe leads orgânicos, de forma que eu fui tratando esses leads ali no WhatsApp, conversando, entendendo a dor deles e vendendo. E um dos vídeos foi esse aqui, ó. Esse vídeo aqui viralizou. Então ele teve, ó, 8.500 visualizações. E a partir desse vídeo aqui, eu consegui converter inúmeros clientes para o meu produto. Luan, quais estratégias mais você utilizou para trazer clientes para a GESAP? Pessoal, principalmente foram vídeos do YouTube, então a maioria dos leads que converteram vieram aqui do YouTube, e a segunda forma que eu consegui converter leads aqui para a GESAP foi através de estratégias de SEO. Então quando eu pesquiso aqui no Google por API de WhatsApp, então vamos abrir uma aba anônima aqui, vou pesquisar aqui, ó, por GESAP, a gente está ranqueado aqui no Google, então perceba que a gente está numa das primeiras páginas do Google. Além disso, quando o cliente pesquisa por API de WhatsApp aqui no Google, eventualmente ele acaba caindo no site da GESAP. Então se a gente analisar aqui as métricas de resultado da nossa página gesap.com, aqui dentro da Vercel nós conseguimos ver quais são esses resultados, porque eu instalei aqui o Analytics da Vercel e eu vou pegar aqui, ó, os últimos 30 dias. Nos últimos 30 dias, a nossa página gesap.com teve 443 visualizações e 312 visitantes únicos. Então, com estratégias de SEO, nós conseguimos trazer leads de forma orgânica para dentro do nosso produto. Então perceba, a gente utilizou majoritariamente estratégias orgânicas para a captação de leads. Estratégias orgânicas normalmente trazem leads mais qualificados e o nosso produto, ele funciona, ele trabalha bem e ele entrega o que se propõe a entregar. Se a gente der uma olhada aqui, por exemplo, no gesap.com/status, nós conseguimos ver aqui qual é o status de performance, não de performance, mas de disponibilidade da nossa API. E perceba que nossa API aqui, ó, nos últimos 6 meses, ela entrega 99,99% de disponibilidade. Então, o cliente vem, testa a nossa API, ela está funcionando muito bem, entrega o que esse cliente espera e aí ele acaba assinando por R$ 79,90 e passa aproximadamente ali 4, 5 meses dentro do nosso produto. Então, basicamente, essas análises principais que eu queria trazer para vocês aqui. Quanto foi que a gente faturou nos últimos 12, 13 meses? Aqui nós estamos considerando desde abril, né, praticamente um ano, de abril a abril, e a gente consegue ter
esses resultados aí, então totalizando 23 mil reais de faturamento nesse último ano, um faturamento médio mensal de 1.742, churn de 12,42 e um LTV de 447 reais. Bom, me diz aí o que é que você achou, faz sentido para você esse produto, você faria alguma coisa diferente? Eu sei que tem muita gente aí que gosta muito do marketing, eu também gosto, mas eu não sei fazer ainda, eu preciso tirar um tempo para estudar um pouco mais, para testar um pouco mais, mas esse é um dos produtos que eu tenho na minha carteira de SaaS, de micro SaaS, que acaba me trazendo ali um retorno de forma orgânica e hoje, graças a Deus, ele já trabalha meio que no automático, né? Eu não preciso estar trazendo muitas atualizações para o produto ou dando muita manutenção, porque o produto já se encontra estável aqui em produção, né? Eu vou ficando por aqui então, espero que você tenha gostado desse tipo de conteúdo. Se eu deixei passar alguma informação aqui, se eu acabei não falando alguma informação que você gostaria de ouvir, deixa aqui nos comentários, vamos interagir. E não se esquece, se inscreve aí no canal também, deixa seu like, porque toda semana tem vídeo novo aqui no canal, falando sobre desenvolvimento de aplicações, de desenvolvimento de SaaS, de produtos novos. E é isso, eu vou ficando por aqui, até uma próxima, fui!